Então, vamos dar sequência aqui na nossa leitura do jardim, aqui na página 10. Conhecendo os componentes do mapa e como se entrelaçam. O mapa é composto de... Vou mostrar para vocês aqui no meu mapa. Signos zodiacais. Então, essa faixa externa do mapa são os 12 signos do zodíaco. Planetas. Então, a gente tem aqui dentro do desenho, aqui tem planetas, tem pontos também, junto com os planetas. São esses desenhinhos aqui dentro do mapa, tá? As casas, que são as fatias, e aí eu coloquei ali, né? Tem o númerozinho aqui no centro, tem o númerozinho correspondente a cada uma, de 1 até 12, as 12 casas. Os aspectos, que são as linhas coloridas, são as conversas que acontecem entre os planetas, a gente chama de aspectos. Você é o centro. Então, aqui no centro, somos nós. Somos nós aqui da nossa perspectiva da Terra. Então, para compreendermos como cada parte do mapa se relaciona com a outra, podemos imaginá-las dentro de uma peça de teatro. Os planetas são os atores. Isso já nos dá informações, né? Vamos imaginando mesmo como se fosse um filme, tá? Eu falei que peça de teatro, mas talvez num filme fique mais claro da gente ir entendendo. Os planetas são os atores. Então, o ator... Pensa assim. Leonardo DiCaprio. Ele pode estar interpretando o personagem que for. Ele sempre vai ser o Leonardo DiCaprio. Ele sempre vai levar as características dele. Ele sempre vai levar os trejeitos dele, os traços dele, para o personagem que ele estiver interpretando. Então, os planetas são a estrutura ali que vestem os signos, tá? Mas assim, e é legal da gente ir entrando em contato com isso, porque quando a gente fala de astrologia, o mais comum é a gente entrar em contato primeiramente com os signos, até porque eles estão aqui nessa faixa externa. Então a gente tende a entrar em contato aqui vendo de fora. Se a gente vem de fora, a primeira coisa que eu entro em contato são os signos. Mas se eu tô de dentro, eu preciso ir entendendo que quem tá ali conversando comigo é o ator, não é o signo, é o ator. Os signos, então a gente segue ali. Os signos são os personagens que os planetas interpretam. E sim, eles vão ter características também. Eles vão falar de uma determinada maneira. Eles vão se vestir de uma determinada maneira. Eles têm ali o personagem, ele também tem a função ali, ele também tá dentro de um contexto, ele não tá isolado, ele tá ali cumprindo o papel dele de personagem. Mas tem um ator por trás dele vestindo aquela roupa, tá? Então, os signos são os personagens. As casas são os cenários. É exatamente isso, tá? As casas, depois, né, eu não vou aprofundar nisso agora, pra gente não se confundir, depois a gente vai olhar o que significa cada uma delas, mas elas estão falando de cenários diferentes da nossa vida. Né? Então, se a gente vai pensar numa peça de teatro ou num filme, é realmente o local onde está acontecendo aquela cena.
Os aspectos são as falas e interações entre os personagens e os atores, na verdade. Porque é isso, né? Quando a gente entrou aqui no mapa, os atores, eles estão vestindo personagens que são os signos. Então, as conversas, elas estão acontecendo entre esses atores vestidos aí com os signos já, tá? A gente já tá aqui dentro do filme acontecendo. Então, eu tô aqui conversando com aquele ator encarnado naquele personagem. É isso? Então, sim, são as interações entre os personagens, sim. Então, isso são os aspectos, tá? E aí é isso. De novo, é só a gente pensar numa peça de teatro ou num filme. Ou na gente no dia a dia, né? Tem muitas maneiras de eu comunicar algo para alguém. Tem muitos modos de eu falar, tem muitos tons que eu posso falar a mesma coisa de variados tons. Então, os aspectos, eles vão nos mostrar isso, eles estão nos falando isso. O que esses personagens estão trocando entre eles? Que tipo de conversa é? Que tom é essa conversa? Como que os assuntos estão sendo falados dentro destes cenários? Então, é realmente isso, né? A gente vai entendendo os contextos em que tudo dentro do mapa vai acontecendo. E você é o diretor da peça. Sim, nós somos o diretor da peça, porque é isso. O que a gente precisa ir assimilando é que isso aqui não é uma coisa fora de mim, não é uma coisa isolada. Isso aqui sou eu. A gente pode pensar no mapa como se fosse um sol. Nós somos o centro do sol. E esse é o raio que a gente emana à nossa volta. É o nosso campo. É o nosso espaço, é o nosso território. Isso aqui. Isso é um espelho meu. Não é uma coisa que tá lá fora de mim. Só é eu aqui. Então, quando eu olho... Quando eu olho assim, pode até dar uma impressão de que tá fora, mas na verdade isso aqui é a gente. É um modo de me desenhar. É isso. Por isso, quando a gente entra em contato com o nosso mapa natal, a gente tá falando de nós, a gente tá entrando em contato com a gente tá... E por isso, toda aquela parte que a gente fez no vídeo anterior, que a gente conversou sobre a questão do simbólico, do lúdico, é a gente criando intimidade com a gente mesmo, com o que simboliza para nós, com os significados que as coisas têm para nós. É isso. E aí aqui a gente vai entendendo os significados do ponto de vista dos planetas e do ponto de vista dos signos. E o que está acontecendo aqui? Mas isso diz respeito a mim também, não é isolado de mim. Mas para a gente entender, é mais fácil a gente... Tá, deixa eu enxergar aqui de fora, então, como se fosse uma peça de teatro, um filme acontecendo, para eu conseguir... Ah, deixa eu entender aqui o que eles estão falando. Mas é isso tudo tá acontecendo... Tá falando da gente, né? Então, nós temos um elenco de 7 atores, que são os planetas, 12 personagens, que são os signos, 12 cenários diferentes, que são as casas, e variados tipos de comunicação possíveis entre eles. Nesse contexto, conseguimos imaginar quantas possibilidades de combinações existem dentro de um mapa e o quanto cada mapa é único. Mesmo se eu nascer no mesmo dia e horário de uma outra pessoa, sim, mesmo assim, pois você passou por experiências prévias antes de chegar até esse ponto da existência.
experiências únicas que fazem com que você tenha memórias únicas e interaja com o seu entorno de maneira também única. Então é isso. Mesmo se eu tenho um irmão gêmeo e o nosso mapa é exatamente o mesmo, porque a gente nasceu com 1 minuto de diferença. Mesmo assim, e aí, então, vamos por partes, né? Primeiro, todas essas possibilidades aqui pra gente entender quantas possibilidades existem de mapas diferentes, né? Porque pensa assim, vamos pegar aqui a minha lua. Minha lua em Touro, na casa 3. E ela conversa aqui com vários planetas em variados tons. Ela poderia estar em qualquer outro signo, ela poderia estar em qualquer outra casa, ela poderia estar conversando com um planeta só, com vários, com nenhum, com todos, de muitas maneiras. E eu estou falando só da minha Lua. E tem outros vários planetas que podem estar. Então, em casos. Então, isso assim, pra gente ter uma noção da quantidade de possibilidades mesmo. Mas, quando a gente tá falando, por exemplo, de gêmeos, que tem um mapa, né, onde pessoas que nasceram exatamente, né, que tem um mapa exatamente igual, eu preciso entender que isso aqui é uma base, é um espaço aonde eu vivo e me desenvolvo e crio coisas a partir disso. É a partir. Não é isso aqui, é a partir disso aqui. E esse ponto, ele é muito chave dentro da astrologia quando a gente está falando de qualquer mapa, mas principalmente do mapa natal. O mapa natal, ele não me define num sentido de é isso aqui e ponto final. Não, isso aqui é o espaço que eu tenho para criar. E o modo como eu vou lidar com as situações que acontecem no meu entorno, o modo como eu vou interagir, o modo como eu vou escolher as coisas, o modo como as, sabe? Isso vai partir de percepções minhas, de vontades minhas, de desejos meus, de acordo com situações que eu passei, de acordo com o modo como eu experimentei as situações que eu passei. E aí, eu preciso entender que cada um dos signos e cada um dos planetas e cada uma das casas fala sobre assuntos infinitos. São muitas possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho um ascendente em Aquário. Digamos que tem uma pessoa aí exatamente com o mapa igual ao meu. Ela nasceu também exatamente com esse mapa, com ascendente em Aquário. O modo como um ascendente em Aquário entra na vida, ele pode ser experimentado de muitas maneiras. Tudo bem, vai ter uma linha. Então, o ascendente em Aquário normalmente são pessoas. O ascendente é o primeiro, né? O dono da nossa casa 1. Ele tá falando de pessoas que chegaram aqui. Ele abre o mapa. Chegaram aqui na vida passando por experiências inusitadas, imprevisíveis. Mas o modo como eu experimentei essa experiência é único. Ele é único, ele vai ser diferente da outra pessoa que também passou por uma experiência inusitada aqui. Ela vai ter atitudes diferentes em relação a isso. Tudo bem, podem se assemelhar, podem, mas não são iguais. Por muitos motivos. Então, é isso. O mapa natal e qualquer mapa, tá? Ele é uma base, ele tá te dando, ó,
Ele vai te dar pilares, ele vai te dar fundamentos, ele vai te dar o espaço. Mas o modo como a coisa se desenvolve dentro desse espaço é única. É única. E é isso que nos diferencia um dos outros. O nosso poder de criação, que é natural. A gente nasce e a gente já tá criando tudo de acordo com... A gente já tá vivendo, é a vida acontecendo. Então é isso, o mapa, ele tá falando do espaço, do meu espaço de vida, mas não da minha vida em si. O modo como eu lido com as coisas vai depender de muitos fatores, incluindo as minhas memórias, enfim. Então isso é legal da gente ter consciência disso, tá? Que as nossas possibilidades em relação aos mapas, elas são infinitas. Mas, sim, o mapa natal, ele nos auxilia a entender a nossa base, porque entendendo a nossa base, nos facilita muitas coisas. Nos facilita entender o nosso lugar, nos facilita lidar com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, de uma maneira que a gente se sinta mais seguros em relação à nossa base. E, para que possamos usufruir plenamente da nossa cadeira central de diretores desse espetáculo, é necessário conhecermos mais a fundo a nossa equipe. Se relacionar e escutar o ponto de vista de quem nos acompanha na viagem é fundamental. Então é isso. No próximo vídeo, a gente vai olhar para os 12 signos do zodíaco e entender a função de cada um deles, como eles se relacionam. Porque é isso. Quanto mais a gente vai conhecendo a perspectiva desses componentes, o ponto de vista deles, como eles enxergam isso aqui tudo, mais eu vou entrando em contato comigo mesmo, mais eu vou entrando em intimidade comigo e entendendo como que as áreas da minha vida vão se moldando, vão se formando, são organismos vivos que formam tudo isso aqui que a gente vive. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os 12 signos.